Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Cleiton Silva, sou a voz e host do podcast Brasileiro Gringo. Nesse podcast, nós batemos um papo, conversamos, descobrimos, conhecemos histórias de pessoas que decidiram, por vários motivos, largar a vida deles no Brasil e vir para a região parisiense, enfim, para a Europa. E hoje, mais uma vez, eu me encontro em frente a pessoas que a gente acaba conhecendo, falando, enfim, em redes sociais, e é sempre bom quando você senta e as ideias acontecem, batem. Eu vou apresentar para vocês, ele é advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e da França, natural de Alvinópolis, a região das Minas Gerais, vive na França desde 2021, mestre em Direito Internacional Público pela Universidade de Paris II, Panthéon Assas. É fundador do Alves Fernandes Avocat International. Olha aí, que chique, hein, meu? Com escritório especializado em direito internacional privado, imigração, investimento e planejamento jurídico e fiscal transicional. Senhoras e senhores, com vocês, André Fernandes. André, obrigado, cara, de verdade mesmo, por esse bate-papo, por essa conversa. Sou eu que agradeço, eu acompanho já o seu trabalho há algum tempo, diria que mesmo antes de me tornar advogado, já como estudante, eu já via o seu movimento nas redes, então, maior respeito pelo seu trabalho, você como comunicador, para mim, é uma das referências, então, fico muito feliz, muito honrado de poder vir aqui e contar um pouquinho da minha história também, né, porque afinal, todo imigrante tem a sua história, né? Pois é, cara, sabe que às vezes tem pessoas que vêm aqui e falam comigo, ai, eu não sei se eu vou ter tanta história assim. Eu já vi pessoas aí com podcast de 2 horas, 3 horas. Não é possível. Eu falei, tem, minha querida, tem, porque você está aqui desde 2021, Em 2021 foi quando eu cheguei para estudar. 4 anos, né? 4 anos putz, a gente já aprendeu uma nova língua, ou melhorou essa nova língua. A gente já viveu várias coisas, a gente já entendeu ah, cultura diferentes das nossas, a gente assim identificou com outras coisas, conheceu gente de outros lugares, e aí, meu, não tem como você não ter É. história, né? Eu acho que é isso, né? Quantas vidas cabem numa vida, né? Eu nunca imaginava estar vivendo tudo isso que eu estou vivendo aqui. Quando eu decidi emigrar, foi uma situação assim muito motivada pela mudança de emprego da minha esposa. Uhum. Mas para mim foi algo incrível. Assim, eu falo que uma das experiências sociais mais interessantes da minha vida, porque eu tive a oportunidade de chegar numa terra onde ninguém me conhecia, onde eu falava muito mal o idioma, mas com a sorte de já ter vivido uns 40 anos, ou seja, então eu poderia ser uma pessoa completamente nova, né, num Uhum. ambiente novo, não cometendo os erros do passado, né? Então foi um pouco essa a minha força, assim, sabe? De continuar aqui. Porque passados os primeiros momentos, né, de encantamento com a Europa, a gente sabe que a vida, quando toma o seu ritmo aqui, a gente Uhum. começa a sentir a dificuldade. Eu falo que o primeiro inverno é ótimo para tirar qualquer tipo de romantismo, né? Mas é isso, eu acho que para mim foi essa virada, assim, de entender que eu poderia ter uma nova oportunidade, né, de vida mesmo, vida profissional, de vida social, e falando outro idioma, né? André, nós vimos então que você é advogado no Brasil. Vamos começar do Brasil. Então, você é de onde no Brasil e você se formou? O que que você já fez no Brasil? Qual foi o seu trabalho lá? Eu vi que você é Cara, eu já advogado, fiz um mas. bocado de coisa no Brasil. Eu sou de uma cidade de 15 mil habitantes, Alvinópolis, Minas Gerais. A gente fala em Minas que. Ah, mas onde que fica Alvinópolis? A gente fala, é caminho pra praia, porque todo mineiro vai pra Guarapari ou Piúma na praia, né? Então eu tô no caminho da praia. Então, assim, eu, na verdade, direito é a minha última formação. Eu sou formado também em educação física e gestão pública. Então, eu tenho 3 formações e cheguei no direito. Talvez isso me ajudou muito no direito, né? Eu cheguei no direito já com uma consciência social e política que me ajudou muito durante o curso. Então, quando estava fazendo o curso de direito, eu não tinha dúvidas nenhuma de que era isso que eu queria ser para minha vida. Porque aos 18 anos, quando a gente decide uma profissão para a vida, a gente é muito novo. E a vida, ela nos traz muito conhecimento, né? Então, eu acho que talvez, se eu tivesse que dizer que se um diferencial que eu tenho na minha vida, talvez seja essa, né? De poder ter bebido em fontes diversas que me ajudam muito hoje no meu trabalho como jurista, como advogado. Entendi. E
qual que foi o motivo, assim, qual foi o insight? Poxa, eu quero sair do Brasil, a gente vai sair. Você já chegou a falar que ia, né, tá ligado à sua esposa, mas por quê? Bom, a minha esposa ela recebeu uma proposta de um contrato de trabalho e ela sempre teve ligada à França. E nesse momento ela falou assim, André, por que não tentar, né? Você trabalha à distância como advogado. E aí foi quando eu me perguntei mesmo, por que não? Eu sou uma pessoa muito provinciana, sabe? Mineiro é Uhum, muito, muito ligado à sua terra. E eu tinha muito medo, acho, sabe, de me jogar, de me lançar. Eu tinha esse medo, assim, de sair do meu porto seguro, vamos dizer, né? Mas a minha esposa estava aqui e aí eclodiu a pandemia, né? Então, eu não podia mais vir como turista. Então, a única oportunidade de vir aqui seria como estudante. Foi aí que eu decidi, então, estudar o francês no Brasil e tentar uma vaga na universidade e me dar essa oportunidade, porque isso era um sonho que eu tinha, de fazer um ciclo de estudos no exterior, né? Eu consegui a vaga na universidade, na Panthéon Assas, uhum. e foi assim que eu iniciei minha trajetória na França. Tá, hoje você é um advogado formado aqui fora, mas eu imagino que a vida nem sempre. Porque assim, quando nós ouvimos falar, ou quando a gente olha para algumas pessoas, você é uma pessoa que fala calmo. O Giovanni veio aqui e falou que veio o André com aquele juridiquês do dele, você ouviu isso. E assim, e a gente às vezes não consegue entender nem é não entender, mas a gente acaba ligando, sabe, uma profissão como a sua hoje, tão estimada, tão bem vista, sou um advogado com direitos internacionais, nem sei se é assim que eu falo, mas a gente não entende que existia um processo, de repente foi uma pessoa humilde, foi uma pessoa que veio de um berço, como que foi isso lá atrás? Eu tenho muitas pessoas que olham pra gente e muitas pessoas estão sonhando em um dia É. estar no lugar onde você está. E às vezes ela se olha a situação que ela está hoje, até gente nova, sabe? Tem uma pessoa do Rio de Janeiro que me escreveu uma vez, cara, eu tô de olho em vocês. Tô olhando, quero um dia ir para aí. Tenho um sonho. Então, assim, é, fala para mim, o que é a sua família, onde quer dizer, qual que é a sua formação, como que foi esse processo para você chegar onde você está chegando, onde você tem vindo hoje? Cara, vou ser bem sincero, assim, para minha família, meu pai e minha mãe não têm curso superior, né? Uhum, Então, para ela, o maior sonho dela era que eu e os meus irmãos tivéssemos curso superior. E ela se esforçou muito para que a gente tivesse, né? Eu costumo brincar que ela queria tanto isso que eu entreguei três para ela, né? não, mas Só eu que ela entendi. queria que eu Aham. fosse doutor, né? Falou, medicina não dá, é difícil o vestibular, mas o Dom Pedro II falou que advogado no Brasil é doutor, serve. Certo, tá bom. Mas brincadeira à parte, sim, eu vejo de uma condição humilde, assim, de uma família que não tinha bens, enfim, herança, e tive que estudar muito. Mas eu acho que eu tive uma oportunidade que foi de estudar em escolas muito boas, que eu tive Uhum, bolsa de estudos para estudar em escolas certo. privadas, assim, eu acho que essa talvez tenha sido a minha primeira noção de meritocracia, né? Quando você Uhum, oportuniza alguém dá realmente essa oportunidade de equalizar um pouco, né, a, a partida, né, porque a linha de chegada, às vezes ela é um pouco mentirosa, né, você não sim. pode julgar a pessoa Uhum, pela linha de chegada, a gente tem que saber se as pessoas estão partindo do mesmo mesmo lugar, lugar. né, então eu só acho muito, o direito ensina muito isso, né, tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, foi um percurso que foi sendo construído pouco a pouco, mas eu tinha uma certa resistência na minha talvez no meu modo de pensar, de que, tipo assim, ter conseguido o título, diploma superior já estava muito bom, sabe? Uhum, Sabe assim? Então eu tive que ir quebrando barreiras, assim. E aí, claro, né? Minha esposa me ajudou muito de mostrar: olha, você tem competência, dá pra fazer mais, dá pra fazer um mestrado, porque você não vem na Europa também, faz um curso superior aqui, desculpa, um mestrado. Então foi um pouco assim, esse momento de vir pra cá. Eu acreditava que eu era capaz. Cara, eu achava que eu não conseguia aprender um outro idioma. Eu não acho. O meu sonho era falar um outro idioma, fluentemente. Outro dia eu dei uma entrevista aqui na televisão francesa, ao vivo. Então eu tive que, aos poucos, ir quebrando, né, esses paradigmas ruins na minha cabeça. As pessoas falam de crenças limitantes, mas eu acho que é uma palavra que está batida, muito né? batida. Eu não gosto muito de usar. Mas eu acho que nós temos um certo arcabouço mental que é herdado dos nossos pais. Isso é coisa, talvez, da psicologia, da psiquiatria, eu não posso entrar. Mas eu confesso que é algo que eu tive que ir vencendo aos poucos. E eu acho que é algo que a gente
tem que se exercitar também, sabe? A gente não é o lugar que a gente vem que define onde a gente pode estar, é onde você quer estar, sabe? Então é um pouco isso, assim. Hoje eu falo francês, hoje eu sou advogado aqui, porque para mim estava ótimo só fazer o primeiro ano, imagina, do mestrado, primeiro ano, consegui. Eu não, hoje eu sou advogado aqui também. E, e é isso, a vida mostrando que vale a pena acreditar na gente mesmo, né? Claro, claro. Você falou uma coisa muito legal, assim, que eu gosto muito disso, assim, é a gente poder entender que mesmo mediante, de repente, a uma estrutura cultural muito ruim que nós possamos ter no Brasil, no sentido que, ó, meu, você não tenta, nem dá que não é pra você, Uhum. entende? Isso, por mais que, ah, sei lá, é estranho dizer, mas nós aprendemos isso. E aí, quando a gente chega, quando a gente. Tem uma palavra francesa que eu gosto muito, que é o réussi. É. E o réussi no Brasil, se você traduzir, ele tá ligado a dinheiro, a propriedades, a ter Uhum. coisas. E aqui não, aqui é chegar em algum lugar, fazer alguma coisa. Então, assim, quando tem essa coisa que você consegue, mesmo mediante dificuldades, cara, é bom demais. Desfrutar do pódio, né? Quando você é, sabe que venceu a si mesmo, eu acho que talvez seja uma das grandes satisfações que a gente pode ter na vida. Porque julgar as pessoas pelo sucesso simplesmente material, às vezes é um pouco vazio, né? Assim, então acho que a gente tem que valorizar o percurso. Não é uma apologia à pobreza, à dificuldade, eu acho que não se Uhum, trata disso. Por isso que eu sou muito a favor é, de políticas que procurem dar oportunidades àqueles que se encontram privados de oportunidades, sabe? E eu sou prova disso. Eu estudei numa universidade pública, né? Tive a oportunidade de estudar com bolsa numa universidade pública. Então, durante meus anos de ensino, né, no colégio, enfim, na escola, eu também tive acesso a uma boa educação. Então, o que que seria do André se não tivesse tido essas oportunidades, né? Porque não é a pessoa, eu acho que são as faltas, né? Ou a falta de oportunidade, muitas vezes, que é o problema. Eu venho estudando um pouco sobre isso e a gente percebe que as pessoas são iguais. Aí o que o seu entorno, o que é passado para você, o que você alimenta é que vai fazendo nós sermos diferentes, Exatamente. né? E alguns chegando, outros não. Então, quando eu passo hoje a olhar assim, pessoas que vieram da mesma região, do mesmo lugar onde eu estive, onde eu cresci, onde eu nasci, onde eu, sei lá, acordei para a vida, a gente vê que, poxa, são iguais a mim. Olha, igualzinho eu. Tem um amigo que ele é igualzinho eu, mas a situação que ele se encontra hoje é aquela mediante a qual ele sempre esteve. É, Não houve uma evolução no ser humano, ou nas pessoas que estavam em torno dele, ou preocupação dele mesmo de ser melhor, de ser diferente. Enfim, eu gosto muito disso, assim, sabe? Eu acho que a tal da meritocracia, no sentido que, olha, tá igual aqui. Se a gente colocar todo mundo no mesmo lugarzinho, como você falou aqui para trás, e deixar todo mundo correr, aí é uhum, verdade. Agora, sim. vai É. começar 6 metros para frente para fazer 10, meu irmão. Pois é, pois é. E eu quando cheguei na universidade aqui, eu estudei na Université Panthéon-Assas, que é a universidade é, de direito, né, uma das mais célebres assim da França, bem ranqueada Acho que é mais mundialmente, renomado, não é? né? E eu me sentia um peixe fora d'água, né? Porque é uma universidade que admite poucos sul-americanos, assim, sabe? Então, assim, aí você já chega lá e você já tem aquele sentimento que, tipo assim, eu sou um estranho no ninho, né? Mas aí você pensa, poxa, mas eu tô aqui, conquistei essa vaga, né? E venho de um sistema de ensino, de repente, brasileiro que poderia se pensar que é inferior ao francês, mas não, né? Eu acho que a gente, quando chega aqui, desembarca aqui, é, a gente talvez tenha interiorizado, não sei se a palavra é a que a gente aprende, mas a gente interioriza, de certa forma, diferentes formas de inferioridade que são aprendidas socialmente. Então, durante a universidade, eu tive que entender que, olha, não, eu não sou um sul-americano na universidade, eu sou alguém que tem uma vaga aqui que vai estudar como qualquer outro estudante, sabe? Você teve essa percepção Eu tive que vencer isso em cima de mim, com né? você mesmo. Comigo mesmo. Engraçado que, desculpa te cortar, tá? Mas esses dias eu conversei com uma pessoa que ela passou e
passa. Eu acho que isso é muito das mulheres também, por causa da sociedade extremamente machista que Sim, nós temos hoje. Ela teve que tentar, ela não conseguia, tipo, eu me formei, e aí não conseguia, sabe, dar o próximo passo, ou sair desse lugar, de onde ela estava, porque essa ideia própria e que, enfim, foi colocada em cima dela, não conseguia passar. E a pessoa é extremamente capaz. Olha, você falando exato, sobre exato. a sua experiência. Exato, e assim, são várias coisas, né? Eu lembro que para essa prova mesmo de advogado, o que que eu fui Uhum, fazer, né? Eu lembro que eu fui fazer uma simulação com o professor do cursinho, uns 15 dias antes, a prova, o exame, que a gente faz, são 2 exames orais e uhum. 2 exames escritos, então 3 dias de prova. E aí foi um fiasco a minha simulação. Foi horrível, horrível. Aqui. Simulação no Aham. cursinho, né? Eu fui muito mal, assim, eu tava nervoso, sabe aquele dia que nada dá certo? Foi horrível, foi muito ruim. E o professor sentiu isso, ele falou assim comigo, olha, a prova é daqui a 15 dias, você tem certeza que você quer tentar? Você não está preparado. Aqui para 15 dias, pra você mostrar o nível de conhecimento que você precisa ter, só um milagre. Ele falou assim, né? É. Aquele jeito francês bem Aham. duro, né? E Sincero, André. Eu gosto da é, palavra sinceridade é. deles, assim. Aí, cara, eu voltei pra casa assim, aos cacos, né, com lágrima nos olhos, porque você prepara e tudo. Mas aquilo mexeu com o meu brilho também. Eu fui pra casa, eu lembro que eu peguei um final de semana, assim, eu li 1000 páginas, estudei, falei, não, não vai ser ele que vai dizer o que eu sou capaz. Vamos lá, vamos fazer essa prova. E 15 dias depois eu fiz a prova e consegui passar. Então, assim, eu acho que esse lance também da gente, a gente não pode agir com vitimismo, sabe? O mundo às vezes vai ser inóspito pra gente, as pessoas vão duvidar da gente. E todo mundo tem o direito de duvidar da gente, mas eu acho que nós mesmos não temos esse direito de duvidar de nós, porque a gente sabe o que a gente lutou, o frio que a gente sentiu, a caminhada que a gente fez para chegar até aqui. Você sabe muito bem, você também é um exemplo de réussite, né? De sucesso, né? E aí eu não tô falando que é sucesso material, enfim, o sucesso que eu Uhum. falo é outro, né? A gente precisa também, sabe, confiar na gente mesmo, eu acho. Você falou uma coisa bem bacana. Sartre fala sobre isso, né? O ser humano não é uma vítima. Você não tem que se colocar numa vítima. Cara, você é autor, mete a cara e vai pra cima. E você me fez lembrar do Clóvis. A gente falou sobre o Clóvis É, em off e ele falou: você é tosquinho, você não consegue. Aí acho que esse professor é. foi um Clóvis na sua vida também. Porque, Sim, querendo ou não, mexeu contigo. Meu, você falou uma coisa assim que eu fico imaginando. Você estudou no Brasil e você estudou aqui. E ao seu ponto de vista, a qualidade no ensino, ela é igual? cara, eu acho no Brasil hoje, sinceramente, não são todas as universidades, né? Mas no Brasil, quando você pega 5 anos de um estudo de um estudante de direito, até pela jornada em que é submetido um jovem Uhum. brasileiro, de dupla jornada, de ter que trabalhar durante o dia para poder pagar sua universidade à noite e Não é mal dá tempo pesado. e tem que estudar até 2 horas da manhã, no outro dia pegar ônibus. Cara, a gente é herói, cara. Sério, assim, o estudante brasileiro, o que ele faz, ele dá de 1000 a 0 aqui no estudante Por- europeu. Porque aqui eles Porque fazem aqui tem integral. tudo. Não, e aqui tem tudo. Aqui tem ajuda, tem conforto, sabe? Assim, Uhum. mas a gente tem um arcabouço de conhecimento que no Brasil, cara, não deixa nada, nada, nada devendo pra cá. Nada, Que nada. legal, E olha pra cara. você ver, uma coisa que eu percebi, tá? Assim, a minha opinião. A gente lê muito no Brasil filósofos e teóricos estrangeiros. Uhum. E no Brasil a gente tem também uma produção intelectual no direito, que é a minha área, extremamente importante, no direito penal, no direito civil. Eles aqui não conhecem, mas nós conhecemos E aí você os tem caras duas deles, entendeu? fontes. Então, meu amigo, isso é raciocínio jurídico sofisticadíssimo, assim, Entendi. sabe? Então, pensar o direito aqui, para mim, não foi uma dificuldade. Ter raciocínio jurídico não foi uma dificuldade. Talvez a dificuldade fosse a língua, Uhum. me expressar, porque você Uhum. sabe que o francês ele é uma língua extremamente rica, Uhum. variada, cheia de sutilezas, que nem sempre a gente consegue falar com tanta riqueza. Mas, sinceramente, em termos de conhecimento teórico, de acesso ao conhecimento, sinceramente, eu acho que as universidades brasileiras não deixam nada a desejar. Nada, 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 nada. Cara, que eu nunca tinha parado pra pensar por isso, sabe? Porque assim, eu vou ser sincero pra você, eu vejo, por exemplo, eu vou para um nível escolar. Os meus filhos estudam aqui e eu estudei no Brasil. É óbvio que são mundos, né, extremamente diferentes, principalmente onde eu vivo, onde eu vivi.
Então não tem como comparar. Só que quando eu olho pro, para a situação em si, no geral, por exemplo, na classe deles, a primeira vez que eu fui, cara, eu fiquei emocionado porque tem uma biblioteca dentro da classe para eles lerem. E assim, eu gosto muito da palavra conhecimento, certo? Que quero muito ter todo tipo de conhecimento. E eu percebo que quanto mais conhecimento eu tenho, melhor eu sou. Certo? E não é melhor porque eu sou melhor que os outros. Não, não, você vai se colocar no seu lugar. Você vai É. vendo que você não sabe muita coisa. Porque Talvez o conhecimento te dá isso. maior a consciência de que pouco sabe, né? Exatamente, é literalmente isso, assim, e sem querer ser filósofo. Não, ao contrário, é se enxergar, entender que essa é a realidade. E aí, quando eu vejo as oportunidades que eles têm, nós vivemos num lugar onde nós somos vizinhos de 6 países. É fácil você falar uma segunda língua, entre aspas, né? Entre aspas. Você tem culturas variantes em todos os lugares onde você anda. Então você vai vendo que essa criança terá, com certeza, oportunidades assim, todo tipo de informação diferente de uma criança como eu fui, por exemplo, de onde eu vim. E aí, quando você olha isso, parece que é melhor, tá mais fácil, eles terão mais facilidades. Só que agora você falou, tocou num ponto que eu falo muito, mas nunca tinha pensado no seu lado, por exemplo, que é as pessoas estudarem durante a noite, trabalharem durante o dia e se formarem ainda. E virem pra cá e ainda dar um show às vezes quando você vai numa televisão. Hum. Você É porque entende? eu acho que o brasileiro, na Europa, assim, ele já tem tantas histórias de superação, né? Uhum. Que, é, cara, vencer aqui é tranquilo, sinceramente. É. Sério, pega um Eu, trabalhador brasileiro aí que enfrenta ônibus. Eu no Brasil trabalho, né, com direito do trabalho. Eu sei a realidade do trabalhador brasileiro, muitas vezes, sabe? Ela é dura. O cara chega aqui, ele não fica sem emprego. Pode não ter a autorização para trabalho, o título de séjour, de residência ou visto. Mas trabalho para o brasileiro não falta, porque acho que as histórias de superação do brasileiro são muito grandes, assim, uhum. sabe? Então, eu acho que a gente não tem que ter nenhum tipo de sentimento de inferioridade em relação à Europa. Muitas pessoas me perguntam, não, mas você mora na Europa, país de primeiro mundo e tal. Eu falei, não, tem muitos dilemas também sociais, né? A Uhum. gente anda aqui em Paris, a gente Putz. sabe que existe a periferização da pobreza aqui também, Uhum. né? Em Paris, né? Uhum. Cidade mais visitada do mundo, mas não é a mais limpa do mundo. Então a gente tem problemas também. Então é o que eu acho. Eu acho que a pessoa que tá, de repente está me ouvindo aqui no Brasil, ouve você que tem a sua audiência, eu acho que é, sei lá, se eu pudesse falar alguma coisa que a gente não precisa se sentir nem um pouco inferiorizado, nem em termos de conhecimento, nem em termos de competência, sabe? No trabalho, nada, assim, é o que eu acho. André, nesses 20 anos que eu vivo fora do Brasil, eu recentemente, sobretudo recentemente, aprendi muito sobre o povo brasileiro. E olhando o meu povo aqui fora, essa outra palavrinha da moda que eu tenho que usar, que eu não sei outra para usar ela, mas assim, essa resiliência, essa força que nós temos, e é engraçado que ela tá ligada ao nosso sofrimento, às dificuldades que nós temos. Por isso que muitas vezes nós conseguimos tanto. Eu já conversei com tantas pessoas aí, sentado onde você está, que chegaram aqui, cara, e eu não tô desmerecendo ninguém, mas, tipo, limpou banheiro, cara. Hoje a É, pessoa tem um restaurante, a pessoa tem um centro, a pessoa, sabe? E você falou que você fez muitas coisas na sua vida. Eu sempre falo isso aqui. Você pega 20 franceses, 20, e separa eles aí. Você que já fez 4 coisas, vem pra cá na sua vida. No sentido trabalho, né? Coisas diferentes. Cara, vai mudar, 3 vão pra aqui. Você pega 3 brasileiros, você não sabe quantas coisas esse cara já fez. Sabe? Para tentar, para dar certo, para sim. conseguir, são oportunidades, enfim. E aí, quando eu olho para nossa história, para as nossas pessoas, cara, e assim, com toda a humildade possível, quando eu olho para mim, quando eu olho para minha esposa, com o que a gente tem feito, com o que a gente quer fazer, e aí você agrega pessoas, poxa, olha o seu exemplo, olha tantos outros, olha a Marie também, que você conhece, Maiara, puxa, tem tantos outros, inclusive do seu ramo, que a gente vai conhecendo a história dessas pessoas, e, cara, a gente. Irmão, a gente nem parece que pode terceiro mundo. É, No sentido de conseguir, de chegar, de. Cara, vamos fazer, eu vou chegar lá. eu tenho uma história interessante que quando eu cheguei aqui, né, eu não conseguia falar francês na universidade.
Não Uhum. conseguia, assim. E olha que eu já vim com um nível C1, que eu fiz um teste de francês lá Ah, no Brasil. Cara, eu não conseguia abrir a boca, assim. Intimidado, talvez, ou porque uma coisa é você provar um você nível é um no pouco mais tímido papel. também, Eu né? sou mais tímido, é. Sim. E aí, dentro da universidade, o francês era um francês muito jurídico também. Enfim, tinha essa certa dificuldade. Falei, cara, eu vou para uma associação, me candidatar para fazer um serviço voluntário e vou tentar falar, né? Enfim, vou ter que falar de uma maneira, em um ambiente em que seja menos controlado, que seja mais. Uhum. E aí eu fui servir café, como server mesmo, Uhum. voluntário, num café associativo, né? E eles me perguntavam um pouco da minha história, o que eu era, o que eu estava fazendo ali. Eu falava que eu era estudante, que eu era advogado no Brasil. Eles não conseguiam entender por que eu estava servindo café. Eles achavam que aquilo era uma ofensa, assim, sabe? A profissão, sabe? Eu não estava sendo digno Eu falei, não, eu tô aqui para aprender o francês aqui. Eu sou um estudante, enfim. E aí, foi até engraçado porque nessa época eu escolhi uma quarta-feira e toda quarta-feira era o ateliê de memoir. Eu conto essa história, foi muito engraçado, porque eu contava a mesma história. Uhum. E só depois de um mês e meio, que eu fui entender que eram as senhoras idosas que tinham problema de Alzheimer, problema de memória. Então, eu falava assim, nossa, mas elas são tão simpáticas que me Aham. perguntam a mesma história, mas aquilo foi ajudando eu a fazer o un Claro. parfait, fazer o passé composé, que você chega aqui. Então, eu aprendi muito francês com eles lá. Mas eu lembro dessa estupefação, assim, de saber, pô, mas como assim você é advogado, tá aqui servindo café? Eu falei, não, porque eu tô aqui para aprender. Então, essas trocas são muito genuínas, assim. E o brasileiro, ele não tem, eu acho, né? Nossa comunidade, a gente não tem vergonha de trabalhar, de se expor sabe, de se jogar, de se lançar, entendeu? Eu acho que isso ajuda muito a gente também nos momentos de dificuldade, de provação, vamos dizer assim. É verdade. Sabe que eu acho que o fato de sermos bem misturados, assim, no sentido de raças, brasileiro, portugueses, europeus, negros e índios, fez com que a gente, não é no sentido de te dar poder, não, não é isso, é assim, essa necessidade que a gente tem a gente entendeu que tinha que correr muito É. atrás, sabe, para dar certo, para chegar. Porque quando você olha por um seguro social, por exemplo, aqui na França, você vê que, cara, você vai ter uma ajuda, tem um Estado por trás ali para, entre aspas, para te ajudar, se você tiver certinho e tal. Você tem várias e várias associações que o próprio Estado criou para que o povo tivesse, eu acho que o mínimo possível. Redução de disparidades, né? Se você não tem o Estado, e eu defendo realmente essa função do Estado como equalizador de oportunidades, cara. Se você for deixar que a sociedade se regule somente pelo privado, na minha opinião, vira aquela guerra robesiana, né? Leviatã, o mais forte vai ganhar É, sempre, né? sempre. Então, assim, você fala, André, mas isso é papo de esquerdista. Cara, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Você sabe por quê? Quando a gente vai para a economia, princípio liberal, que as empresas devem concorrer num mercado livre em que as empresas têm condições de concorrer. Tanto que legislações elas punem os monopólios, os oligopólios, entende? Então, assim, para que a gente atinja a eficiência econômica na sociedade, a gente precisa também cuidar de que as oportunidades sejam ali oferecidas. Você não pode tratar uma pequena empresa, as pessoas esquecem disso, né? É, Você não pode tratar uma pequena empresa do jeito que você trata uma, uma uma grande grande. empresa. Aí Então, dá assim, ruim. uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, eu acho que o papel do Estado acho que como ator, né, na economia, talvez seja com essa função. A gente pode discutir o tamanho do Estado, mínimo, máximo, enfim, mas promotor e redutor, talvez, de desigualdades, eu acho que ele tem que existir. Regente, né? Eu acho É, que tem que ter uma regência da parte dele, né? Pra sim. entender que, poxa, aqui. É, Não, mas eu acabo notando isso, assim, sabe? Que a gente. Poxa, uma vez alguém veio aqui e falou pra mim, cara, a gente às vezes não tem acesso ao mínimo, é. sabe? E eu fico olhando e é a verdade. Cara, você falou sobre chegar, ter dificuldade com a língua francesa. O que que mais foi difícil pra você quando você chegou lá no começo, lá atrás? O que que mais foi difícil pra você? É, eu acho que, como eu vim dentro de um contexto de estudo, o mais difícil para mim foi me adaptar ao contexto universitário aqui.
por essa razão. A primeira delas é porque eu não me sentia pertencente àquele meio universitário. Olha que louco, né? Uhum. Eu consegui a vaga, não pedi pra ninguém pra eu estar ali. E você já tem duas faculdades, né? Você já tinha duas Já tinha faculdades. 2 vagas. Assim, aí eu conquistei a vaga, foi aceito através de dossiê na universidade, mas eu ainda não, sabe, não me sentia pertencente àquilo ali. Eu não acreditava, assim, sabe? No dia que eu cheguei aqui, peguei minha carteirinha, eu falei, nossa, mas estudante, né? Então tem um assaz. Que loucura, sabe, assim. Então, eu acho que a maior dificuldade minha foi a integração na sociedade. Eu passei lá, talvez, quase um ano, não consegui fazer amizade. Não consegui, Caramba. não consegui. Assim, né? Uma dificuldade muito grande. No primeiro momento, a barreira da língua. No segundo momento, é porque, cara, eu já cheguei aqui com 38 anos, 39 anos, assim, você não entra facilmente num ciclo de amizades, né? O pessoal tá ali, se conhece. E eu lembro que meus amigos, assim, durante, assim, as pessoas que eu conversava para treinar o francês, fora da sala de aula, era o porteiro, que era uma pessoa vindo de Camarões e que Uhum. depois de um tempo ele nem me pedia mais a carteirinha, já me conhecia. E era engraçado, porque os estudantes franceses passavam ali, ninguém perguntava o nome, nem sabia quem que era a pessoa. Eu, no final do ano, já sabia que time que ele torcia, a cidade que ele nasceu, quantos filhos que ele tinha. Brasileiro, né? A gente conversa Eu gosto demais. muito da palavra brasilidade. Você usou e abusou da mesma. Essa É. brasilidade que nós temos, ela é. Então, eu lembro disso que essa foto eu perdi porque eu perdi meu celular, mas assim, no dia que eu saí da universidade e peguei meu diploma, a única selfie que eu tirei com o diploma na mão foi com ele, eu e ele. Caramba. E aí ele mandou pra família dele, assim, realmente a gente ficou meio que amigo, assim, sabe? Acho legal isso. Porque é o meu jeito também de fazer advocacia, sabe? Eu acho que aqui a advocacia na França é algo muito elitizado. Claro, um país de 60 milhões de Uhum. habitantes, formam-se muito poucos advogados, e o meu jeito de fazer advocacia é um jeito muito próximo da pessoa, muito humanizado, sabe? E eles têm uma Então, barreira grande, né? eles têm uma barreira muito grande porque o advogado aqui, ele é, ele é mais distante, assim, sabe, do cliente, assim, ele é cultural, não tô fazendo uma crítica, é Sim. cultural, Aham. mas o meu jeito é diferente. Sabe como eu vejo isso, André? A língua francesa, a língua É, francesa, ela já coloca uma barreira se eu coloca. te conheço ou se eu não te conheço. A terminaison, o final do verbo, ele vai mudar se eu não te conheço. Então já tem aqui uma barreira na língua, cara. É verdade. Você entende? Sim. Quando eu comecei a olhar, eu falei, mas como assim? É, Voulez, é, sabe? sim, sim. Voyez. Aí eu fui vendo, gente, mudou o verbo aqui. Mudou o verbo não, né? Mudou o fim do Fim do verbo. verbo. Então, a própria língua, ela já te coloca uma barreira É aqui. verdade. E você vem de um meio, e aqui é muito bem visto um advogado. É uma profissão muito conceituada, É. Não, certo? aqui é chique ser É advogado. maître, Metro. né? Então, assim, quando você já vê isso, automaticamente, poxa, tem já um espaço. Eu acho que essa nossa brasilidade, até nessa profissão, que no Brasil também devia ser vista da maneira que é aqui, acho eu, não com a frieza, com espaço muito grande entre outros, mas eu acho que devia ser um pouquinho de diferente, mas a gente acabou, sabe, trazendo isso pra gente. E é tão engraçado que eu já conversei com outros advogados aqui, e é nítido, porque assim, aqueles que trabalham, que têm clientes franceses, o francês, ele sente isso. É. Ele sente isso. Mas não sei se você tem isso. Eu me sinto uma pessoa falando francês e Uhum. outra pessoa quando eu falo Claro, português. total. Assim, é nítido isso. Assim, é como se saísse um André e entrasse Entrasse o outro. outro. E eu me sinto um pouco encarcerado, assim, sabe? Quando eu Mas falo sabe por quê? francês. Mas sabe por quê? É assim, ó, eu olho muito pra isso, assim, eu fico olhando, tentando entender. Eu lembro quando eu cheguei na França, o Monsieur Christophe, que foi um dos chefes que mais me ensinaram aqui no ramo que eu trabalhei, eu lembro que no começo ele falou assim, você precisa pensar como francês. Sim. Aí eu não entendi, eu falei, gente, eu não tenho como pensar como francês. Só que eu não entendi essa necessidade de não necessitar traduzir dentro da minha mente aquilo que eu estou falando. É você pegar a coisa do jeito que ela tá vindo, ser fluente. E nisso, você acaba se colocando exatamente como eles são. É. É um pouco mais engessado, é um pouco mais fechado. Até o ponto em que eu descobri que eu poderia usar essa minha brasilidade, que eu te falei, aqui na França. E isso começou, sabe como? Um dia que o Adrian, que era o nosso chefe, que era o responsável geral, tipo o CEO não, não era o CEO.
enfim, era o chefe grande de todos nós que estávamos ali, eu também já era um dos responsáveis. Ele, no meio de todo mundo, pouquinho tempo depois, ele tocou em mim, do tipo, não, vem aqui e tal. Você sabe que eles, se você não conhece, essa coisa tem uma desaproximação. É necessário ter intimidade. É verdade. E ele já fez isso comigo. Mas eu tinha deixado claro pra ele que ele poderia me tratar assim, que eu era diferente. E aí, automaticamente, quando ele fez isso, eu, cara, o Adriano veio, tocou em mim. Aí depois ele deu 2 beijos, então já tinha uma certa. Abriu a liberdade. E aí eu fui tentando me tornar essa pessoa, pensar como eles, mas mantendo as minhas características, É, que era o sorriso, que era a simpatia. Não é que eles não têm. Não, é que eles não te abrem isso de uma forma. Eu, é, eu costumo dizer que assim, o francês não te dá confiança, você conquista. conquista. Você entende? Uma vez que você conquistou, você deve ter próximos franceses que uma vez que você conquistou a confiança deles, cara, eles são como a gente, eles É, vão rir, vão brincar, vão fazer isso, aquilo outro. Então, assim, eu fui conquistando isso. E tem uma coisa que é muito bacana, é nós, nosso povo. A gente é muito bem aceito aqui, graças a Deus, isso é né? verdade, A eu gente é muito concordo. bem visto, é muito bem aceito. Isso eu percebo também, não só na França, né, e no mundo, acho que quando a gente viaja com passaporte brasileiro, a Maria Fernanda Cândido, ela tem uma entrevista que ela deu um dia, eu tive, né, a honra de conhecê-la num evento em que ela estava lançando o livro dela, e ela falou isso, né, que ela se tornou mais brasileira morando fora do Brasil do que estando no Brasil, né, e a gente alimenta um pouco esse sentimento de brasilinidade, justamente valorizando certos traços da nossa cultura, né, Uhum. que quando a gente está imerso, submergido nela, a gente nem repara, né, mas quando você está longe, você fala assim, putz, como o brasileiro é um povo bom, né. E você falando isso Verdade. é engraçado, porque quando eu fui me preparar para a prova, como é que é a prova para advogado aqui, né? Você faz 2 exames orais e são 3 pessoas, é um júri. Uhum. Então tem um advogado mais antigo, membro da ordem, você tem um magistrado e você tem um professor de universidade e tudo mais. E eu tinha perguntado para um amigo meu, que é advogado, falou assim, olha, é o seguinte, que dica que você me dá para essa preparação, né, oral? Eu falei, André, vai tranquilos, mas só te peço uma coisa, ri pouco, porque você ri demais. Porque eles esperam essa seriedade. Eu falei, Claro. putz, mas eu falei assim, às vezes a gente, não é que a gente não é rir, é sorrir, né? Eu acho que o sorriso, a simpatia do Uhum. brasileiro É isso. é isso, né? Né? E eu fui pra essa prova muito tenso, assim. Deixa eu Não sorri. fazer um parênteses aqui. Sabe por que às vezes assim se encontra meio engessado? É porque falta isso. É. Quando você misturar esse jeito, André, esse sorrir, não de graça, não, de ser simpático, Saber onde junto com encaixar o isso, sorriso, né? acabou, cara. É isso que eu falo às vezes. Sabe, eu tive eu tenho um privilégio, tive esse privilégio e tenho de conhecer várias pessoas aqui na França. E uma das pessoas, assim, que eu me identifiquei muito com ele, é óbvio que ele não é um francês, mas é o maire de Saint-Ouen, Monsieur Karim, da Ah, Romain. nossa, eu sou. Ele parece um cara muito bacana. E ele me vê, irmão, ele fala português, irmão, como é que você tá? E vem me dar um abraço e conversa e tal. E assim, e é engraçado a forma que tem essa abertura. Ele sabendo que eu sou brasileiro, primeira vez que a gente conversou rapidinho e tal, e foi. Depois sempre tem esse convívio, esse contato, essa facilidade, assim. E ele gosta disso. É, Sabe, é. é bonito de ver, porque existe, né, essa abertura deles para com a gente, cara, eu acho, assim, eu gosto muito de explorar isso, cara. Aí, enfim, pra terminar, eu fui bem sisudo, bem sério. E aí, tem uns 2 semanas, eu fiz uma consulta com uma francesa, né? Uma das primeiras consultas que eu fiz totalmente em francês. E ela, nossa, maître, eu nunca tinha conversado com um advogado tão simpático aqui na França e tal. Era para contratar um brasileiro, né? E aí eu vi que assim há espaço também para o nosso jeito, sabe? Mas Uhum. assim, em relação à integração, né? Eu acho que você é um exemplo disso para mim. A gente tá aqui, a gente precisa se integrar, a gente precisa falar o francês. Há espaço para expressar a nossa cultura, acho que há, mas a gente tem que saber como se integrar também. Total. André, isso é um ponto que eu gosto muito, assim, sabe? Às vezes as pessoas olham e, poxa, eu tava na Casa Brasil e de repente chegou o Maire Antoine, chegou o primeiro-ministro, não, o ministro do esporte da França, chegou a Janja, chegou várias pessoas. E aí foram para aquela parte VIP que teve lá. E eu estava ali. Então, em algum momento, uma pessoa olhou para mim, nossa, como que você fez pra você estar ali? Uhum. É óbvio, né, que, poxa, tem toda a comunicação, eu estar naquele lugar, trabalhar, fazer parte. Mas assim, eu acho que a facilidade que eu tenho
em expressar, em estar, ela tá ligada com o meu civismo nesse país. Pode, Você entende? Eu sim. faço parte dele, eu Você conheço domina ele. as etiquetas, né? Isso, sabe? É conhecer o local onde você está, saber um pouquinho da história, pelo menos o mínimo desse lugar. Sim, É, sim. quantas e quantas vezes a gente vai nos lugares, aí tem três franceses, e tem outros brasileiros, as pessoas estão falando só a nossa língua. É, Poxa, tem gente francesa ali? Ela não entende o que a gente tá falando? Peraí, a gente tá aqui na França, é, né? A gente vai conversar com ele. Ai, mas eu tenho uma certa dificuldade, não tem problema. Eles vão adorar, eu sei disso. Eles adoram quando você está tendo. É igual a gente. Vai um é, gringo pro Brasil, o cara vai começar a falar com você, mesmo que ele tenha sotaque comigo, que ele é, e você vai até ajudar ele com todo o prazer. isso é E verdade. eles gostam disso, quando eles veem essa necessidade da gente, sabe, de, poxa. E pra mim foi assim que as coisas foram acontecendo até hoje. André, eu tenho uma vizinha, ela tem 90, vai fazer 97 anos. Você me contou dela. Cara, eu vou conversar com ela às vezes, me impressiona, sabe? Tanta história que aquela mulher tem, tantas coisas. E assim, o outro vizinho dela que é francês, eu tenho certeza que ele não conhece nada dela, sobre ela. É, Eu quis, sabe? Eu dessa. Peraí. Aí a gente vai começando a falar: você conhece tal lugar? Conheço. Nossa, mas você conhece esse tal lugar? Eu conheço, já estive, já fui. Olha, mas a guerra aconteceu. Sim, a Normandia tem lá você. E a pessoa me olha de tipo assim, poxa, você é totalmente, sabe, tá enturmado, você faz parte do você se local. interessa, né? Claro, poxa. E assim, se nós já temos essa abertura, esse olhar bom deles para com a gente, cara, e se você dá mais ainda disso, melhora É, totalmente. com certeza. Eu sou super a favor de que quando a gente decide mudar de país, a gente não precisa ter vergonha do nosso sotaque, enfim, das nossas origens, mas um esforço nosso de se integrar àquela outra cultura e de, acima de tudo, de respeitar, né? Uhum. Eu acho que é essencial, sem dúvida alguma. É muito isso. André, o que que é pra você, tá? O ruim de estar na França? Não é falar da França mal, não. Pra você, pô, André, o que que é ruim de estar por aqui? O que que não é fácil pra você? Olha, eu acho que, assim, para mim hoje, a- o que me faz talvez pensar que, tá, e se eu não morasse na França e fosse pensar em morar em outro lugar, Uhum, sabe? É, eu acho que é, eu acho que é uma sociedade ainda que não conseguiu superar ou resolver os seus problemas sociais quando se trata de imigração. Eu lido com uma imigração que é uma imigração majoritariamente brasileira. Eu acho que a gente não sofre preconceito, sabe? uhum, Mas eu reconheço que a sociedade francesa, ela tem um problema, assim, grande quando se trata de imigração, sabe? Com a população oriunda do Maghreb, com a população oriunda, né, das antigas colônias francesas na África, e eu acho que, sendo um advogado, né, que atua com imigração, a gente também tem que se posicionar, sabe? uhum. Não é porque o brasileiro é bem visto, é bem Tô acolhido, bem, se dando que a disso. gente tem que fechar os olhos e entender. Você falar bem a verdade, eu não gosto do discurso de que existe uma boa imigração e uma má imigração, sabe? Tudo é imigração. Da imigração. Então, quando alguém comete um crime, não é o fulano de tal nacionalidade. É um homem, é uma mulher, É uma é pessoa. uma pessoa, entende? Então, às vezes eu percebo algumas sutilezas, assim, que é trabalhada na imprensa, e eu preciso ser crítico em relação a isso, sabe? Eu não posso fechar os olhos. Então, eu não, isso me incomoda aqui bastante, muito mesmo. Eu acho que eu É vim com o polêmico tempo. isso, mas eu preciso Sim, falar. poxa. Eu acho que eu vim com o tempo, assim, aprendendo isso, sabia? Como eu venho de uma região, São Paulo, você deve conhecer, nós sofremos bastante com relação a preconceito e, sobretudo, com racismo. Né? Uhum, Pessoas da minha cor de São Paulo são negras, são uhum, pretinhos, né? Como a gente está acostumado a dizer. E aí, quando eu chego aqui na Europa, eu percebi que, tipo, ó, beleza, você é
você é brasileiro, você é negro, você é mulato, fica aí no seu cantinho, te respeito aí e eu fico aqui e tá tudo bem. Pra mim foi bom, que mostrava como canto Racionais quem era quem, certo? Não tinha problema com você porque eu sabia que você não gostava de mim e tava tudo bem. É diferente no Brasil que tá tudo misturado. Ninguém te fala essa realidade, não se mostra isso, mas é vivido. E aí aos poucos a gente vai percebendo que na França tem isso, É. é forte. Só que é como você falou, como nós somos muito bem aceitos e tá ligado à cultura, porque nós somos também, entre aspas, né, viemos de um, não quero usar a religião para Uhum. diminuir ou para aumentar nada aqui, é só para a gente entender que, poxa, a gente vem de um país que é cristão também como eles. Sim, Temos uma alegria que é nossa, automaticamente eles gostam e eles passam a respeitar aquilo que eles gostam. Entre aspas, tem uma aproximação maior com o Brasil do que com o mundo árabe, por exemplo, ou com a África, enfim, não importa onde exatamente. for. E aí eu passei a notar isso, assim, que às vezes eu me colocava nesse lugar tranquilo e seguro, mas é porque eu fazia parte, sabe, disso. Mas eu sei também que se eu tivesse alguma coisa, se eu fizesse alguma coisa errada, eu estaria na mesma mira, É, é. essa que você está falando. Sim, é difícil estabelecer um paralelo sem correr o risco de ser impreciso, às vezes até injusto, né? Mas Uhum. assim, é como você pegar um jovem preto no Brasil, ele tem menos chances de sucesso na vida do que um jovem branco, também periférico. Entende o que eu tô dizendo? A cor da pele influencia? Eu acho que sim. Eu Total, acho que sim, total, sabe? total. Então, e não sou eu que tô falando, são estatísticas, né? Uhum. Não é o que o André acha, são estatísticas que mostram. E eu acho que a mesma coisa acontece aqui com o Aqui. jovem muçulmano, Sim, entende? Então, sim. assim, não dá pra gente ser crítico com a nossa realidade social Uhum. e achar que aqui tá tudo bem, Ah, porque isso não acontece eu não comigo, tô, não tô nesse entendeu? lugar. Então, assim, é isso, assim, é uma crítica que eu faço a essa sociedade e é um discurso, infelizmente, que vem crescendo, né? Vem crescendo uma onda, talvez, vem crescendo aí, anti-imigração Uhum. na Europa, o que é muito incoerente, né? Porque hoje a Europa, quando você olha para a economia, ela depende muito da mão de obra imigrante, né? Muito, muito. Quem vai para, afinal de contas, quando você analisa a pirâmide etária europeia, alguém precisa trabalhar na base para sustentar a aposentadoria de quem hoje Ah, merecidamente, né, uhum. está indo para descansando. Então é por isso que eu acho um pouco hipócrita nesse sentido. Cara, isso eu gosto também de falar sobre isso porque é complexo isso. Né? E polêmico também, né? Porque a gente vê, poxa, eu tô aqui há algum tempo, então a gente acaba vendo as facilidades que as pessoas têm com as causas sociais, por exemplo. E muitas vezes a gente enxerga, a gente vê pessoas abusando em cima disso. O problema é que são todas as pessoas que abusam muitas vezes. Todas as pessoas. Mas quando é Eu sei o que você está certas falando. pessoas, Né? aquilo é mostrado diretamente em cima. Mas aí, ao mesmo tempo, eu olho pra mim, por exemplo. Poxa, eu não tenho um problema por quê? Porque eu tô andando aqui nessa linha. Eu sei que se eu sair, vai dar problema. Então eu prefiro andar aqui. Eu já vi como essas pessoas são. É como o racismo, por exemplo. Também vou te contar uma coisa que aconteceu com meu filho. Eles saíram um dia com os amigos e, meu, molecada, sabe? Foram brincar, não sei o que, jogaram um ovo numa parede, no muro de alguém. E aí tinha câmera lá. E era uma pessoa que nós conhecemos, um vizinho próximo. E eu sou imigrante. Eu não sou daqui, eu não nasci na França. Eu não tive essa ideia que eles têm e tal. E aí, esse vizinho viu a situação, pegou a câmera, na casa dele tinha câmera, e viu meu filho lá. E ele sabe que eu gosto muito enfim, da educação, como ela tem que ser, como ela, né? Poxa, respeito estar aqui e tal. André, eu sou imigrante, eu não gosto de julgar ninguém por ser o que é. Mas a primeira coisa que eu notei é que nenhum deles era da família Dupont, dos que estavam ali. Se eu que não sou um francês. A primeira coisa que eu olhei isso, você imagina as pessoas que já não gostam muito da gente. Você entende? Então, assim, existe.
aquilo que você falou, essa preocupação, mas também ao mesmo ponto, no mesmo ver, na mesma maneira de se ver, é necessário ter a compreensão de que, olha, vão ter pessoas que não querem te ver de uma outra maneira. Eles querem Isso. te ver assim. E se você se colocar nessa situação, meu irmão, aí que vai ser pior. Então, eu chamei meu filho e falei, vem aqui. Aí já expliquei pra ele já, com 11 anos. Falei, meu irmão, ó, quem que daqui que é de origem? E ele não entendeu. Eu falei, o papai não é racista, não tem nenhum problema com isso. É que é o que a pessoa que é, isso aqui pra ela é gasolina. É, Ou seja, vai jogar mais fogo, mais gasolina sim. no fogo ainda que ela já tem dentro dela. Então, eu acho interessante a gente entender, ter essa noção que você trouxe, isso é muito legal, mas ao mesmo tempo da gente, poxa, querendo ou não, você coloca no lugar que vão falar de você. É, Agora, o que que vão falar de você de acordo com os seus resultados, de acordo com o que você tem mostrado? sim, com certeza. Mascarar a realidade social não é possível, né? Agora, buscar compreendê-la e como reagir a ela de uma forma que seja empática, com alteridade, né? Ou seja, pensando no outro Uhum, também. Eu acho que essa talvez seja a solução. Mas é uma sociedade extremamente diversificada também. Quando a sim. gente olha a França, o Brasil tem uns mitos, né? A Uhum. gente, eu lembro, pelo menos assim, para mim, quando eu estava no Brasil ainda, eu sabia que a seleção francesa era uma seleção diversa, né? Mas jurava para mim que não era tanto assim, né? No Ah, tecido social, né? Mas a França é um país tão diverso quanto o Brasil. Aqui a gente tem, por exemplo, diferentes regiões, uhum, diferentes línguas regionais. A gente tem o breton, a gente tem Occitania, a gente tem a língua basca, a gente tem as diferentes possessões francesas no ultramarinas, né? Que são uhum. considerados territórios e departamentos. A França é um país extremamente variado também, As sabe? regiões que Só diferenciam, que né? diferente do Brasil, eu acho que a gente tem mais orgulho dessa nossa diversidade, sabe? E eu acho que aqui eles tentam ainda, de certa maneira, homogeneizar, tanto que eles colocam, né? France Hexagone, Métropole, até hoje. Exato, Isso é muito verdade. louco, É, isso. Das das outras, outras que regiões. também são França, né? Eu acho isso E é bem. muito nítido, né, isso neles, né? Tipo assim, é bem frisado, né? É, Metropole, é verdade, agora que sim. é verdade, você tem Porque razão. a minha esposa estudou as dinâmicas do português na Guiana Francesa, né? E eu tive contato um pouco desses textos e a primeira vez que eu li me chocou. Falei, mas como assim? Já descolonizou, já é tudo França. Mas não, eles usam ainda. Guarda-se Eu ainda. não tô fazendo aqui Aham. um exercício Não, de não. retórica, não. Sim, Se você for ver, eles usam. entendo. É muito, Verdade, muito, claro, a gente ouve no dia a dia, você vai no jornal e eles falam isso. e aí que eu acho, né? Se existe, está presente, não é sem intenção também. Não, A gente sabe que através dos discursos veiculam, transitam dinâmicas sociais uhum. mais profundas também, Ah, né? que a gente tava falando, tem alguém que vai querendo guiar algumas coisas, né, Dé? Tem sempre alguém que vai. Então, sim, eu acho que nesse aspecto eu sou brasileiro, graças a Deus, porque a gente, pelo menos, valoriza mais a nossa diversidade. Não são Verdade. todos, obviamente, né? No Brasil nós temos problemas, sim, de pessoas que são racistas e tudo, mas acho que na média, no geral, acho que a gente tem mais orgulho da nossa diversidade. Com certeza. O André, bom, você veio, então, estudou, foi bem difícil e se formou. Cara, eu me lembro de ter visto as histórias, né, de uma alegria, assim, radiante, contagiante, e falo pra você, e assim, cara, com muito orgulho, é bonito de se ver, mas, cara, fala pra gente o sentimento, porque é o famoso, não era pra eu estar aqui, Exatamente. né? Pô, é o azarão, né? Tá aqui. Mas eu, eu, eu não sei, assim, eu acho que o direito é tanto uma vocação para mim, sabe? Que Uhum, olhar para cima e ver o tanto que a gente tinha que caminhar, isso não me desestimulava. Eu tive muitas dificuldades, muitas. E ainda as tenho. E eu descobri isso, que as dificuldades que eu tenho, elas não são, às vezes, maiores ou menores do que outras pessoas têm. É como a gente reage a essas dificuldades. Num determinado momento da minha vida, eu reparei isso, né? Eu achava que ser advogado aqui seria algo inatingível para mim. Para mim já estava muito bom de ter terminado a universidade. Sabe, assim, na minha cabeça uhum, tava. uhum. Sabe aquela coisa assim, terminar a universidade tá muito bom. Eu Mas cheguei aí, ali já. opa, tem mais um ciclo que você tem que abrir.
E aí, eu lembro que eu fui. Eu vou até falar isso aqui em primeira mão, assim, talvez ela nem saiba. Uma colega minha, a gente fez uma reunião na Câmara, do Comércio Brasil-França, e era uma reunião da comissão jurídica, né? Uma colega advogada que tinha recém passado, sido aprovada aqui no exame da ordem, né? E eu falei com ela, falei, doutora Liliane Soares, falei com ela, como é que é passar o exame da prova, que é muito difícil e tal. Ela falou assim, olha, eu fiquei é, algum tempo pensando que era muito difícil, que eu não estava pronto, que eu não estava preparado. Posso te dizer uma coisa? Ela falou isso comigo. É, não espera estar pronto, não. É no processo que a gente fica pronto, sabe? E eu voltei para casa aquele dia e falei com a Karen, minha esposa, eu falei, olha, eu vou tentar essa prova. Porque eu achava que eu tinha que ter 2 anos de experiência, 3, 4, 5, não sei, como jurista. Uhum. Sabe aquela coisa da gente se sentir que ainda não está no nível para começar alguma coisa, começar um empreendimento, um processo na sua vida. As pessoas hoje também têm falado muito de procrastinação. Eu odeio esses negócios, porque Termos a gente tá modinha, pegando né? palavras que são boas e tá vulgarizando elas, né? Mas assim, a verdade é que às vezes a gente não se sente pronto, não se sente preparado. Eu falei para você aqui mais cedo, né, uma frase do Guimarães Rosa falando, né, que passarinho quando se debruça é porque o voo já tá pronto. Às vezes a gente já tá pronto e nem sabe que tá pronto para voar, entende? Então, eu acho que o que a França me trouxe, assim, diferentemente da época que eu vivia no Brasil, foi que valia e vale mais a pena ousar mais. A vida é só uma só, a gente tem que saber se lançar, ousar. Você não vai estar pronto, sabe? Mas às vezes, se você for perfeccionista demais, você vai deixar de se ajudar, ajudar um monte de gente, entende? É isso, assim. Então, eu acho que essa lição que eu trago pra mim, que a França me trouxe, sabe, que me mudou radicalmente como profissional. Você imagina, eu nunca ia imaginar que se falasse assim pro André de 2021, doutor, daqui 3 anos e meio você vai passar na prova de advogado. E depois de Na 6 meses, França. na França, depois de 6 meses aprovado na França, você vai estar dando uma entrevista ao vivo num canal francês que tem TV aberta. audiência de 6 milhões de pessoas. Ah, você tá louco? Isso nunca vai acontecer. Eu não. Eu morro de vergonha, de medo disso acontecer. E, cara, tudo isso aconteceu, entende? Uhum. Então, assim, é porque é consequência de algo que a gente é vocacionado. E é por isso que eu amo, assim, eu amo a advocacia. Eu amo pensar que eu posso, através do meu trabalho, ajudar um problema, resolver o problema de Sim. alguém. Tem 3 profissões que eu sonhava na vida. A primeira delas, professor, porque eu acho que é a primeira das profissões. Não existe médico, engenheiro, arquiteto, enfim, se não tem um professor, a Nenhuma gente. profissão chega sem ele, Cara, né? você é um cara que ama o conhecimento. A gente só se apaixona pelo conhecimento porque tem um professor que nos permitiu acessar isso de uma maneira, né, Exato. mais fluida. Depois o médico, porque eu acho que se o dom maior, se existe o dom de criar uma vida, talvez o dom maior depois disso seja de salvar uma vida. Mas medicina não era para mim. E o direito, para mim, entrava no meu top 3, né? Justamente pela essa possibilidade de ser um instrumento, né? De promover a justiça no mundo. Porque o mundo ele é injusto, né? A gente sabe que ele é Uhum. injusto, né? A gente precisa de direito para tentar tornar esse mundo mais justo. Então eu me sinto vocacionado para isso e é por isso que eu acho que as minhas dificuldades que eu enfrentei aqui, elas nunca foram impeditivas. Das pedras que me jogaram, realmente eu recolhi todas para poder, Subir. exatamente, construir meu edifício. Que legal. O André, hoje você é um advogado, você advoga na França, né? Você tem o seu trabalho, você tem o seu cabinet Cabinet. e você trabalha então com imigrantes também. Exatamente. O meu público hoje ele é focado em imigração e mobilidade global, porque eu acredito muito na força da imigração. Eu acho que o mundo hoje mostra muito isso, né? A gente não adianta pensar de que os países são isolados um dos outros, né? A imigração, ela, ela, ela é uma realidade em todos os países. Então, eu trabalho com esse conceito de planejamento imigratório e mobilidade global. Tá. O que que mais você ouve, assim, de problema para nós brasileiros, né? Para os brasileiros, até de repente outras nacionalidades, mas enfim, vamos aqui com a nossa. O que que mais você percebe que as pessoas mais erram, o que mais tem problema com relação a isso, assim? Ou se tivesse uma dica de dizer, galera, ó, isso aqui a gente tem que tomar cuidado com isso aqui é. Cara, tá na ponta da língua. Eu, eu falo por mim. Uhum. Eu saí do Brasil exercendo uma profissão regulamentada. Significa o quê? Tem lei. Você não pode ser advogado
sem antes cumprir uma série de requisitos. Ela é extremamente regulamentado. Na França, a mesma coisa. Saí do Brasil, cheguei na França. Em 3 anos e meio, eu já estou advogando aqui. Isso é planejamento imigratório. Entende? Então, o meu conceito é de trabalhar com planejamento migratório. Hoje eu posso dizer que qualquer pessoa que está no Brasil, assistindo a gente aqui, ela é capaz de se inserir economicamente, profissionalmente, culturalmente em outro país, sem precisar passar por coiote, sem precisar se arriscar em rotas migratórias que são dominadas por aliciadores, entendeu? Por tráfico humano, exploração sexual. As pessoas conseguem, porque o brasileiro é extremamente competente e a Europa precisa dessa mão de obra. Então existem vias legais a serem exploradas. Agora, não quer dizer que é fácil. Vai ter que ter um trabalho, vai ter que ter um certo investimento. Então hoje o maior erro é isso, o brasileiro ter um dos passaportes mais poderosos do mundo, Sim. porque consegue entrar em, não sei, uma centena de países e achar que basta ter um passaporte e uma bagagem para poder resolver sua vida em outro país. Eu acho que isso é outra coisa, né? E você sabe melhor do que eu. A língua, né? Vai emigrar, fale a língua daquele país. Tente falar o mínimo, pelo menos. Exato. Certo. Ótimo isso é bom. Agora imagina, eu sou seu amigo, tem uma situação bem difícil no Brasil e te ligo um dia, André, tô querendo ir. Não tem como eu ter grana para poder, ter dinheiro para poder fazer qualquer coisa legal, para eu imigrar, não tenho dinheiro e quero ir tentar minha vida, quero arriscar. Existem duas pessoas aí, né? Existe o André e existe o doutor André, o Maître André. O que o André falaria para essa pessoa? Cara, é, essa pergunta me parece difícil, mas ela eu vou responder com base também no direito, tá? Uhum, Hoje existe um conceito, por exemplo, de pedido de asilo, uma proteção humanitária internacional. E o asilo, ele é concedido por questões humanitárias, por desastres naturais. uhum. Então, você está lá no Brasil, você está sofrendo violência doméstica, você foi jurada de morte pelos seus companheiros. Tem lei lá para Maria da Penha, não tem? Tem. Mas se você tem pela sua vida, vem para a França e pede um asilo quando chegar no aeroporto. É um dos jeitos Tem de ver. estatuto legal para isso. Ah, você é transgênero, é uma pessoa que sofre violência de gênero, está com medo? Tem estatuto para isso. A França é signatária de acordos internacionais. Então, assim, se sua vida está em risco, qualquer que seja a sua razão, ainda que seja uma questão econômica, cara, faça o melhor para você e para sua família, entendeu? E olha só, hein, vou dizer assim, quando a gente milita nessa área, né, do direito migratório, a gente tem que saber e colocar, pautar isso. Existe um princípio que rege o direito internacional quando se trata de imigração, que é o princípio da não criminalização da imigração. Sabe o que significa isso? Estar aqui sem um visto concedido pelo governo francês, sem um documento de residência, não te torna ilegal nesse país. Te dá uma condição de irregularidade administrativa que pode se regularizar com leis do próprio país. Entende? Então é isso. Eu acho que as pessoas que temem pela sua vida, independentemente de qualquer que seja a origem desse temor, tem proteção internacional para isso. Entendi. Nós dois vivemos aqui, nós dois estamos em redes sociais, temos, né, as redes sociais aqui, e esses dias eu tava pensando em umas coisas, gosto muito de conversar sozinho. Às vezes eu acho que eu vou ficar meio doido, porque comecei a falar muito comigo, e esses dias eu tava no carro pensando, assim, as redes sociais fizeram com que a imigração aumentasse mais ainda. Você concorda comigo? Eu não. Porque assim, só terminar o pensamento, porque assim, a pessoa tá lá no Brasil e a pessoa veio pra cá. E ela começa a postar várias coisas, Sim. né? Que aqui ganho isso, faço aquilo outro, começa a mostrar viagens e tal. E aquele que está lá, que já tem alguma ideia, alguma tendência para sair, ele vê isso, principalmente aquele que é o famoso, sei lá, um agitador, ele vê isso, e assim, não tô julgando ninguém, só tô, sabe, vendo as situações das coisas, ele vê isso, vê o que ele pode ter, principalmente quando ele quer ter alguma coisa física, ou quer ter um carro, quer ter um telefone, quer ter isso, e o outro tá tendo, então aquilo, ao meu ver, vai ajudando essas pessoas a tomarem a decisão de sair.
Antes, quem saía era quem tinha muita vontade de sair. Porque não tinha alguém mostrando pra você, olha, o que eu posso ter? O máximo era uma família, algum primo que ligava pro outro. Hoje não, hoje tem muitas pessoas ligando, olha, eu tô em tal lugar, o que a gente ouve falar aí, eu tenho independência financeira, eu posso ir onde eu quiser, eu posso trabalhar onde eu quiser, você também pode fazer isso, e eu vejo que isso acaba aumentando esse nível de imigração e até inconsciente, e com vários problemas, que não é uma coisa estudada, trabalhada, e aí sofre muito. Você não. Eu concordo. Eu concordo porque as pessoas hoje elas são contactadas mais facilmente, até por redes, como eu te falei mais Uhum, cedo, né? De aliciadores. Assim, recentemente, tá? Sei, tem algumas semanas, uma, uma arquiteta brasileira, arquiteta, tá? Pessoa, assim, né? Com um certo grau de instrução que caiu numa oferta de emprego para ir, não sei se foi para o Vietnã ou para Tailândia, uma coisa uhum, assim, e tá lá presa por sendo acusada de tráfico de drogas. Entende? Tá aí na página do G1 e tá lá o consulado envolvido, tentando, e pelo que tudo indica, né? A gente acompanha pelas redes, foi atraída por uma falsa promessa de emprego, sabe? Assim, então, é, 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 as pessoas têm que ter muito cuidado, assim, realmente ver a vida dos outros no exterior. é, Tem muita gente recebendo dinheiro para mostrar de repente uma realidade que não existe, ou uhum, não está ganhando dinheiro, recebendo dinheiro de alguém, mas está ganhando dinheiro justamente para mostrar uma vida que não existe. Então, eu acho que canais, né, de comunicação como esse aqui servem também com esse propósito de utilidade pública, assim, de falar assim, olha, imigrar é bacana, existem várias histórias legais, mas existem também outras histórias que não são bem assim, né? Então, vai mudar de país? Busque se informar. Eu acho que informação é a base de tudo. E a uhum. boa informação, né? É. Então, informação hoje na internet, eu não vou dizer que ela é gratuita, né? Por duas razões. Primeiro, você tem que pagar o seu acesso à rede mundial de computadores. E segundo, que as pessoas ficam usando chat GPT, essas coisas assim, a gente esquece que tem um servidor em algum lugar do mundo que está precisando ser resfriado 24 horas por dia, e tudo isso tem um custo, e o custo ele é ambiental também, né? Claro. E extremamente silencioso, né? Então, assim, mas se informe, eu acho que hoje a gente tem também esse lado, né, da facilidade de acesso à informação Uhum. que antes não tinha. É verdade. Ô André, e hoje então você tem um escritório, tem um lugar onde você recebe as pessoas. Como que é esse lado agora, empreendedor? Não sei se é empreendedor ou se é já uma empresa. Na advocacia, principalmente na França, tá? No Brasil Aham. não tem tanto isso, mas assim, aqui na França, eles falam que o advogado ele não é um empresário, assim, né? Um comerciante. Uhum. Porque, diferentemente, né, de outras profissões liberais, o advogado ele rege-se por uma série de princípios, né? O princípio da dignidade, o princípio da consciência, o princípio da independência, o princípio da probidade. E um dos princípios que eu acho mais bonito de todos é a humanidade, né? Então, assim, há situações em que eu trabalho e não cobro nada, porque a pessoa não tem condições. É a famoso contrato de honorário pro bono, né? Pro bono. Problemas. Então, assim, se a gente for fazer da atividade advocatícia uma visão estritamente capitalista, a gente promove certas injustiças também, sabe? Então, assim, mas sim, né? Eu acabo entrando no conceito de atividade de escritório de advocacia jurídico mais empreendedor, porque, querendo ou não, você também tem que ter ali habilidades gerenciais de qualquer empresa, né? Você tem que ter fluxo de caixa, você tem que saber que você tem que pagar as pessoas no final do mês, você tem que saber qual que é a sua margem de lucro, mas não é um serviço, o serviço jurídico não é um serviço comum, eu acho que é um Uhum. serviço que tem como base, eu acho, né? Esse princípio que eu falo, né, de saber que atrás de cada venda, cada contrato de honorário, existe uma vida, uma família, um direito, né? Então, tá sendo muito legal para mim ter um escritório de advocacia na Europa. Eu nunca sonhava em estar em um escritório em Paris, imagina, né? Então, eu tô com um escritório aqui do lado do Arco do Triunfo, que é o 49 Avenida Iéna. Tá sendo muito, muito legal me envolver com tudo isso e saber que
Hoje, através das redes sociais, eu tenho uma procura muito grande da comunidade brasileira que curte muito o meu conteúdo informativo, né? Que é essa ideia mesmo de trazer bastante conteúdo Uhum. informativo. E também, já percebendo aqui agora, né? Comecei a falar em francês também, porque a minha ideia, c'est mon idée aussi de faire une sorte de l'inverse, en fait, d'avoir de clients francophones pour apporter du business e d'autres affaires au Brésil. Voilà. Donc, eu acho que essa parte dos franceses aqui na França que me procuram hoje porque estão, de certa forma, ligados a interesses no Brasil, tem sido muito legal, sabe? Isso, eu falo que profissionalmente eu acho que eu eu cheguei onde eu queria, Que legal, sinceramente. Me sinto que legal, muito realizado mesmo, profissionalmente. Eu durmo feliz. que legal. É, o André, e essa relação, assim, com, o, com outros advogados, com o juiz, tem alguma diferença? Eles te olham ou não? Os colegas franceses, eles me olham muito aqui e falam assim, como assim advogado no Brasil e na França? Eles acham, assim, quase um alienígena, assim. Eles acham, mas assim, mas no sentido de ter uma admiração Aham, mesmo, respeito e sabe? tal. Um respeito muito grande. Mas como assim? Você aprendeu francês em 4 anos, já está advogando aqui? Eles não entendem, mas eu falo dessa capacidade do brasileiro de se superar, sabe? Então, tem sido muito legal. Agora, é uma advocacia muito diferente. A maior dificuldade que eu tenho hoje aqui na França, e aí me fez gostar muito da advocacia no Brasil, é que aqui a gente não tem um sistema de protocolo, de processo unificado como a gente tem no Brasil. O Brasil, por exemplo, eu faço audiências no Brasil aqui da França. Normal, eu faço sessões de plaidoirie, né? Ou seja, Uhum, de sessões de sustentação oral em tribunal aqui da França. Eu inicio e termino um processo sem precisar ver está. presencialmente o juiz, sem ter contato físico com os meus clientes, entendeu? Então, eu acho que a advocacia na França aqui ela é mais cara porque ela também é mais burocrática. E aí a gente também entra numa situação de que o acesso à justiça aqui, a justiça gratuita aqui, eu acho que ela é para um número ainda mais restrito de pessoas. E é por isso que eu te falo, tem hora que você está morando fora do Brasil, não faz a gente se tornar mais brasileiros. O Brasil é um país com dimensão continental e a gente consegue, com todas as nossas dificuldades, oferecer um acesso à justiça mais democrático, na minha opinião, do Uhum, que a do que França. aqui. Olha, eu ia te perguntar isso, mas eu fiquei meio assim de perguntar isso pra você, mas é um clichê ou mito ou a verdade que aqui o trabalho de um advogado é extremamente caro? É caro. É caro Porque porque primeiro a gente tem que é submetido a uma taxa de imposto, né, e de e cotização o advogado. o advogado, né, que é cerca de 45, 40%. Que isso, É, cara. exatamente. E tem que pagar, né? Senão, um advogado, imagina, um advogado que não cuida da sua própria contabilidade vai poder cuidar, né, de Possível. outros. Então a gente é bastante controlado em relação a isso. E porque também eu acho tem às vezes poucos advogados, né? Então, se pensar que no Brasil a gente tem, sei lá, cada semestre a gente entrega para a sociedade não sei quantos mil advogados, né? Aqui na França, não sei se você sabe, lá no Brasil a gente pode fazer a prova da ordem quantas vezes a gente quiser, até passar. Aqui Uhum. são 3 oportunidades. Você não conseguiu, Se acabou. você não fizer na terceira, você nunca mais vai ser advogado. Caramba, não E é sabia. bastante excludente nesse sentido, sabe? Nossa, não Imagina a sabia pressão disso. para um menino, Sim, para um, sim. pra um, pra um jovem, Pro jovem. entendeu? Para mim, eu tinha 3 oportunidades. Eu falei, bom, eu passei na primeira, mas assim, eu falo assim, se for para passar, eu quero passar na segunda, porque na terceira a pressão é tão grande que eu acho. Então, assim, eu acho que o fato de ter menos advogados e talvez ser uma sociedade que talvez é, os conflitos se resolvam mais de forma amigável, extrajudicialmente Uhum, também. Quando se contrata um advogado para a fase contenciosa, acaba sendo caro. uhum. Porque tudo é difícil ali para frente. O advogado vai ter que trabalhar muitas horas, é tudo muito. Cara, a gente manda carta aqui ainda. Entendeu? A gente manda carta. A gente manda A carta. gente paga com cheque ainda, né? Você entendeu? Então, assim, putz, é 15 euros você mandar às vezes Aham, o um envelope com. envelope É, com entendi. lettre recommandée. Então, assim, e é muito baseado na hora, né? E a hora do advogado aqui é cara, Caríssimo. 150, 200 euros a Caramba. hora. E você sabe que quando a gente olha para esse sistema francês, ele é bacana, mas ele demora, né, para ele
dar os próximos passos, assim, olha, você que falou sobre estar no Brasil, de qualquer lugar, você conseguir advogar por uma pessoa, por qualquer causa no Brasil. Aqui você não consegue porque é um sistema que não tá ainda Não está vivendo esse tipo, integrado, né? tá Exato. caminhando ainda, e eu falo até pelas. No Brasil a gente tem excelentes empresas de digitalização de Uhum. serviços, né, públicos. E, cara, eu acho que a Europa, ela é velho mundo para isso, assim. É. Se você pegar, eu gosto muito de discutir isso, sabe? Pega as soluções de eGov, que assim, hoje se você precisar se relacionar com qualquer órgão do governo brasileiro, Uhum. INSS, enfim, Igual. você vai entrar naquela página lá, né, do ponto .gov, uma senha única e vai ter acesso, vai fazer um monte de coisa e vai aumentar e vai melhorar cada vez mais. Aqui na França não, cara. Aqui na França a gente não tem que mandar carta, a gente tem que mandar um Olha e-mail. seguro social. Você tem que mandar a sua folha de saúde lá, Cara, sabe? muito, é. Né? Você tem que mandar ela, o físico, É, papel. exato. Eu lembro que uma vez uma pessoa me passou, ó, tem tal site que você pode entrar e enviar para eles por esse site, que é mais rápido, porque é digital, cara, chega ali na hora, o cara não precisa escanear. Mas aí eu tenho que mandar uma folha para a Seguridade Social, aí você liga lá, deu certo, não, porque eles escanearam. Cara, eu acho isso, É, não é possível. Como assim? é. Mas enfim, é, acho que vai chegar uma hora que vai ver isso. Não, tem que falar para as empresas É, de veio tecnologia virem para tecnologia cá e resolver fazer isso aqui. funcionar. Mas enfim, o André, cara, que bacana, que legal. É sempre bom a gente conhecer histórias assim, a gente passa a dar mais crédito ainda assim, a dar mais valor para nossa experiência que fala. Ayrton Senna fala, né, que o brasileiro sai de lá com a mão na frente e outra atrás, e ele pode tem possibilidade às vezes de criar coisas aqui pela nossa facilidade, né? Então, assim, É. eu acho isso muito, muito legal. E você pensa, assim, algum dia você tem as ideias de, poxa, eu vou voltar pro Brasil. Tô aqui um tempo, mas eu sei que eu vou voltar pro Brasil. Cara, sim, É? sendo bem sincero, eu acho que o Brasil, ele sempre vai ser meu país, né? Minha terra, né? Eu tenho bastante consciência de que quero talvez passar os meus últimos dias no Brasil, Lá. assim, curtir minha aposentadoria no Brasil, sabe? Agora, o Brasil, para quem tem dinheiro, né? Não devia ser assim, é um país muito bom, né? Esse que é o problema, assim, né? E aí eu acho que eu tenho medo de talvez voltar no Brasil a morar e não me sentir brasileiro. Olha, Porque eu já tive de férias lá algumas vezes e com pouco tempo de distanciamento, a gente. O imigrante tem essa coisa, né? Aqui não é a casa dele, lá também passa a não ser tanto a casa dele, assim. A gente fica um pouco no limbo, talvez. É uma coisa que talvez me acompanha, não sei se acompanha todos os imigrantes, assim. Então, talvez minha vontade de um dia voltar no Brasil é para voltar a me sentir realmente daqui, brasileiro, sente sabe? de lá. Eu tenho uma notícia para te dar, então, se você pensa nisso. Eu conheço várias pessoas que vieram, ficaram um tempo aqui, voltaram. E assim, não são pessoas que criticam o Brasil, que não gostam do Brasil, não. Eu tô falando assim, pessoas igual a gente, que, sabe, veio pra cá, criou um amor por esse país, criou uma. Não falo amor, mas tem um relacionamento por esse país, mas nunca deixou de ser quem você é. Você entende? E essas pessoas, vários exemplos, foram, passaram ali um ano, mas faltava alguma coisa nele e voltou para cá. Não sei, pode ser a nossa violência, que é um pouco mais, né, aguda, pode ser as facilidades que a Europa, querendo ou não, te Sim. apresenta, né, os acessos, pode ser que seja ligado tudo a isso, mas assim, mesmo, por exemplo, eu fico olhando para mim assim, sabe, eu não consigo dizer para você hoje que eu pensaria em voltar um dia pro Brasil. E amo o Brasil. Inclusive, eu sou brasileiro gringo. As pessoas reconhecem em mim essa. Sabe, eu tenho perfil, eu tenho estereotipo de um brasileiro aqui. E faço isso com muito prazer. Mas, assim, eu consigo enxergar. Às vezes que, sempre que vou, estou muito bem aqui, mas tá faltando alguma coisa. Eu tenho que estar lá também. Pode ser que, ligado aos meus filhos, nasceram aqui, eu tenho essa ligação com a França, falo a língua, gosto de estar, gosto da história, me identifiquei, e tudo isso está ligado principalmente a minha pessoa, o conhecimento pessoal, sabe, o desenvolvimento humano que eu tive aqui foi muito bom.
mesmo não largando as minhas raízes, falar sempre do meu povo, ter traços, usar isso e aquilo, enfim. Mas eu acho que é muito do cidadão, assim, sabe, mundial ou franco-brasileiro, europeu brasileiro, alguma coisa assim, eu acho que fica muito nisso, assim. Então eu tenho essa dificuldade de falar, não, eu vou voltar um dia. Cara, não É. consigo. Tem não um problema, mas é difícil pra mim. E o que te mais faz falta do Brasil? A família, sem dúvida alguma, É. né? Eu sinto muita saudade da minha mãe, dos meus irmãos, de ter aquele almoço de domingo, né? Coisa da nossa cultura, né? Uhum. E eu acho que é isso, é ter um domingo na França como eu tinha no Brasil, sabe? Aquele domingo típico de uma família brasileira. É uma saudade bastante afetiva, assim, sabe? Talvez seja isso. André, eu estava vendo uma reportagem, você como você falou, numa televisão francesa, falando muito bem francês, comunica muito bem, trazendo assim um orgulho para nossa sociedade aqui brasileira, nós brasileiros. É, se sente realizado? Eu sei que você falou sobre, poxa, tenho um escritório e tal, mas são passos, né, que a gente vai dando na vida e é muito legal. Se sente realizado? Como foi para você estar ali? É óbvio que, poxa, aquilo foi a primeira vez e poderão ter outras. Espero que não na mesma situação, mas poderão ter outras. Mas se sente? Como que foi estar ali? Olha, eu sim, quando eu consegui a carteirinha, né, falei, bom, vou ser advogado aqui e tal, eu cheguei a pensar uma vez, nossa, será que um dia eu vou atuar num caso, né, de repercussão, sendo uma referência para a comunidade brasileira, né? Porque para mim acho que importa, sabe? Assim, eu não, talvez eu não busque tanto no primeiro momento o reconhecimento dos franceses, assim, se acontecer é muito natural, óbvio, né? Mas eu queria muito, assim, sabe, trabalhar e um dia estar à frente de um caso em que eu pudesse ser reconhecido pela comunidade brasileira. E esse caso que chegou para mim, no primeiro momento, eu senti que era aí que aconteceria Você esse sentiu? momento de apoteose. Sério? Sim, sim, de certa forma, sim, porque eu sabia que o potencial de repercussão era grande, né? Já Uhum. estava sendo bem grande. Só que eu não imaginava que eu fosse ser convidado para falar na TV, ao vivo, né? Isso eu não imaginava. Eu recebi o convite, fiz algumas entrevistas, depois de ter feito a prova da ordem, ou prova oral, com, enfim, o pessoal te avaliando, eu acho Uhum. que nada é tão difícil assim. Mas ao vivo é sempre um frio na barriga, né? Porque você tem que saber sair de algumas perguntas, enfim. Mas é aquilo que eu te falei mais cedo, né? Se a França me deu alguma coisa, foi essa capacidade mesmo psicológica de saber que eu tenho que ir para frente do desafio e não me esconder atrás dele, sabe? Então eu aceitei o desafio de falar ao vivo em francês. Confesso que eu não vi minha entrevista. Eu não tive coragem de ver, eu fui lá, falei e tal, me senti super bem, mas ainda não tive coragem de ver porque eu me julgo bastante, assim, sabe? Rapaz, tem que ver, meu irmão, você tem que ver. Mas pelo que eu recebi de comentário das pessoas e tal, muita gente me felicitando, porque quando eu subi ali, não subiu o André, né? Assim, você pode pensar assim, é claro que tem Advogado. eu, tenho, né, o meu brio profissional, mas eu estava representando mais do que a classe de advogados franceses, a classe de advogados brasileiros que obtiveram uma carteirinha na França. Então eu representei ali de certa forma, sabe? Então esse foi o meu objetivo. Naquele momento eu rezei e falei muito assim para Deus para que eu pudesse representar bem, né, essa comunidade e que eu represento, não só de brasileiros, mas também de colegas de profissão também, né? Mostrar que Uhum. a advocacia brasileira vem forte e ela não deve nada para ninguém, ela tá ali, ela é capaz de. E nesse caso especificamente, mais ainda, porque foi um caso que envolveu uma brasileira, ganhou Uhum. repercussão através de uma mídia brasileira, de influências brasileiros que repercutiram o caso tendo na televisão um advogado brasileiro defendendo. Claro. Então, assim, isso para mim é muito representativo, E tem uma sabe? coisa bem legal, André, não sei se você prestou atenção. Esse é o ano do Brasil na França. Tá vendo? Tem mais uma camada aí. Então, isso me deixou muito feliz, assim, sabe? Realizado profissionalmente. Se me perguntar se o André lá de trás
imaginaria se isso um dia aconteceria, para mim seria sonho, e aconteceu, então, e foi consequência, né? Então eu tô muito feliz, tô muito realizado assim, agradeço muito a Deus mesmo de poder ter deixado a minha contribuição e, de certa forma, o meu legado também profissional, né? Isso aí vai ficar é, disponível para todo mundo ver, o pessoal lá do Uhum. Brasil me ligando, Legal, é, legal. canais de televisão querendo também entrevistas, é um momento legal, assim, Legal. profissionalmente. Bom, pra gente encerrar aqui, e para mim, eu gosto muito disso, assim, você diria o quê? Ou, vou mudar aqui a pergunta, isso você atribuiria ao quê? Essa sua chegada, esse local onde você está, essa advocacia lá da Champs-Élysées, que é uma coisa que nem todos têm essa possibilidade de fazer, estar num lugar hoje, se formar, ser um advogado na França, um advogado no Brasil, você atribui isso ao quê, André, precisamente? Cara, em primeira coisa, eu acho que quando alguém chega num lugar como esse, ele não chega sozinho. Ao lado dele tem sempre uma família, tem sempre uma esposa. Então, eu acho que na origem de tudo, eu colocaria minha mãe, que sempre me deu muita consciência do valor da educação, do conhecimento, sabe? E muitas das coisas que eu fiz na vida foi por ela, no primeiro momento. E depois, claro, né, a gente tem família, a gente começa a ter também esse apoio dentro de casa. E só que, assim, se, uma perspectiva completamente individual, eu sempre quis trabalhar com alguma coisa em que eu pudesse fazer algo por alguém, sabe assim, sempre senti que estava ali, talvez a minha competência, essa escutar, procurar entender o problema de alguém e resolver isso. Então, é, eu acho que chegar onde eu cheguei hoje é porque eu vivi a advocacia e vivo ela de uma maneira muito, muito intencional com o que eu acredito, sabe? Com muito propósito, entende? Então, eu acho que quando a gente vive vocacionado, eu acho que as coisas que acontecem na vida da gente, elas vêm naturalmente. E eu acho que foi isso que aconteceu para mim. Eu não sonhava nunca nem morar na França. Se me perguntasse, nunca sonhei. Você acha que a gente falou sobre isso também em outros momentos? Você acha que você encontrou o seu eu? Sim, eu passei durante Quando você, muito. Sim, né, o que você acabou de falar foi isso, você se encontrou, né, sim, você encontrou o seu eu na advocacia com e 40 anos, assim, e depois de ter vivido diversas experiências, eu acho que talvez seja agora o momento em que eu mais me sinto realizado profissionalmente, sabe? Assim, cara, é, isso é muito nítido, assim, quando eu acordo e eu lido com o problema da primeira hora do meu dia até o final. Uhum. Problema. Mas sabe por que que você não se sentir cansado com o problema do outro? E saber assim, cara, não, hoje eu consegui resolver dois Contra o problemas, eu, pelo contra o menos, seu. entendeu? Então é isso, assim, para mim é um momento realmente ímpar na minha vida e que eu quero aproveitar, porque vi uma frase uma vez que fala isso, cara, existem momentos ruins na vida, mas fique tranquilo, porque eles passam rápido. Mas agora deixa eu te falar uma coisa, os momentos bons também passam. Então saiba aproveitar e curtir os seus pequenos pods da vida, porque são eles que vão te fazer atravessar os momentos difíceis. Então eu acho que é isso. Não vai ser tudo lindo, perfeito Uhum. dentro dessa minha caminhada, mas eu tô sabendo talvez melhor, com mais maturidade, aproveitar esse momento. Bom, Mas eu acho que é isso, né? Quando a gente passa a dar valor aos pódios, e a gente não vou falar gente não, mas a maioria das pessoas tem a tendência a ficar sempre no quarto lugar ali, onde ela não conseguiu, onde não deu certo aquela vez ainda, ela fica ali, ela não, fica mais tempo não comemorando aquilo que não deu certo do que comemorando aquilo que deu certo, assim. Eu também tenho essa reflexão, sim, assim, sim. comigo, assim, sabe? Eu ganhou aquilo, deu certo aquilo, cara, vamos comemorar, vamos viver aqui, ó, vive ali o momento, porque passa. Passa. A Exatamente. vida passa. Muito bem, André. Poxa, Obrigado. cara, que prazer. Muito legal conhecer mais uma história, mas assim, a gente conhece as pessoas no dia a dia, vê o correria, vê isso, vê aquilo, mas assim, você não tem
é tipo uma peneira, sabe? Assim, você passa, ele tem um filtro É. agora, você passa a olhar para a pessoa com outros olhos. Eu gosto muito, eu sou muito admirador de seres humanos, assim. Eu passei a notar que eu gosto muito de ser humano, sabe? E aí você vai se associando com as pessoas, querendo ou não, vai tendo isso. Assim, todas as pessoas são diferentes, mas aí tem uma coisa no André que eu gosto demais, que é esse lance de olhar para os outros, de, puxa, olha, eu posso te ajudar dessa maneira aqui, eu vou te ajudar, vem aqui, vamos tentar resolver isso aí. Você entende? E aí o outro é de outro jeito, mas você também tem alguma coisa ali, então você vai pegando isso, eu vou aprendendo, eu vou olhando, hoje eu aprendi mais algumas coisas aqui, mais frases, mais coisas. A ideia de que, olha, puxa, no Brasil, eu vou ser sincero pra você, eu tinha uma noção diferente do que você me falou agora. Agora você me atribuiu, de repente, mais um conhecimento, mais uma ideia que eu vou propagar por aí, que olha, no Brasil, meu irmão, a gente trabalha à noite, ou trabalha de dia, vai pra escola à noite, e a gente consegue. Diferente deles que chegam aqui 8 da manhã até as 4:30 da tarde, vai Eu embora. falo que no Brasil não é um aluno que se forma na universidade, ainda é uma geração que tem um diploma. Porque Verdade. atrás dele tem um pai, uma mãe que não tiveram o direito, a oportunidade Peso de estudar. nas Então, quando costas o cara deles ali. cruza aquela linha lá, ele não tá sozinho. Ah, Ele levou o peso de uma família, tá puxando sempre ele nas costas muita entendeu? gente, né? E, Ou, enfim, muita gente tá cara, puxando ele para é aquilo. isso aí, cara. Eu sou fanzaço da nossa galera, do nosso público, nossa comunidade. Respeito demais, entendeu? E é por elas que eu trabalho, assim. Que legal. Poxa, parabéns, de verdade mesmo. Foi muito bom aprender. E você tem mais uma pessoa que te admira bastante. Já sempre olhei para você com olhos, né, diferentes. E agora, te conhecendo e tal. Eu tô meio francesando algumas coisas, assim, sabe? A gente pode falar, pode falar, mas a confiança não se dá, É, se não dou conquista. mais, sabe? Você É. acabou conquistando aí um pouquinho com a sua história, com aquilo que você veio aqui e falou, e isso é legal pra caramba. Beleza, é Parabéns, tá mútuo, bom? recíproco e agradeço o convite e fico à disposição também. Ok. Valeu mesmo. Um Obrigado. abraço.